meus amigos, olá minhas amigas, olá concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da matéria de Direitos Humanos. E nesse encontro em específico, o nosso tema será a Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, mas nós não vamos analisar nesse encontro os dispositivos da declaração. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre o histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre uma problemática, se ela teria ou não força vinculante, e para finalizar, a gente vai analisar as características da declaração, ok? Então, nesse encontro, trabalharemos com o histórico, com a discussão acerca da força normativa ou vinculante e, para finalizar, nós trabalharemos com as características da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Começando então pelo surgimento, né? Quando que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Em 1948. Foi no período do pós-guerra, tá? Olha só, hein? Em 45, com o encerramento da guerra, já no mês de outubro é editada a Carta das Nações Unidas e cria-se a ONU. Maravilha! Em 48, eles criam a Declaração Universal. Então, presta atenção, ela foi criada em 10 de dezembro de 48, na terceira Assembleia Geral. E quem criou foi a Assembleia Geral da ONU. Você sabe que a ONU é composta por vários órgãos, né? Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretariado, enfim. Quem cria é a Assembleia Geral. Repito, 1948 é a data, é importante que você grave ela. Outra questão. Essa Declaração Universal, até pelo momento em que se vivia, ela trabalha com direitos de primeira geração e direitos de segunda geração. Vamos lembrar? Quais são os direitos de primeira geração quando a temática é direitos humanos? São os direitos civis e políticos. Esses são os direitos de primeira geração. E quais são os direitos de segunda geração? Esses são os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos civis e políticos, lembrem que eles exigem, um não agir do Estado. A ideia é que o Estado não interfira, são direitos da liberdade. Já com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, é o contrário, Exige-se do Estado um agir. São direitos que nós chamamos de prestacionais. O Estado ele tem que prestar, então, alguns serviços como educação, saúde, enfim. Os direitos civis e políticos, ao contrário, são direitos autoaplicáveis. Explico. O nosso direito de não ser torturado é um direito programático ou autoaplicável? Autoaplicável, basta você falar, O Estado não admitirá tortura. Pronto, a partir daquela hora, basta não torturar. Então é um direito relacionado à liberdade. Agora vamos lá. O Estado fala, a Constituição do Estado fala, olha, todos têm direito à educação. É assim? Passe de mágica? Todo mundo está na escola? Tem escola para todo mundo? Não, São direitos que aos poucos nós vamos conquistando. Então essa é uma grande diferença entre os direitos de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração basta reconhecê-los e ponto. Os de segunda geração, de fato, são direitos programáticos. Mas enfim, temos os dois. Terceira, quarta, quinta geração, alguns autores trabalham, não estão previstos aqui dentro da declaração. Tá legal? Outra questão muito importante é acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Formalmente, ela é uma resolução, tá? Ela é uma resolução. Ou seja, ela não é tratado, não é um tratado de direitos humanos. Ela foi adotada, é a Resolução 217, letra A 3, da Assembleia Geral da ONU. Da Assembleia Geral da ONU. Tá? Então, nenhum Estado assinou, como se fosse um tratado mesmo que eles não assinam. Não. Foi uma resolução que surgiu no âmbito da ONU lá na terceira conferência. E aí vem a grande questão. Se não é um tratado, se é uma resolução, ela tem ou não força normativa?
normativa. Como assim força normativa? Nós queremos saber se a resolução ela pode vincular os estados ou não, né? E aí essa é uma discussão muito grande, porque de que adianta você ter um documento, né, feito no âmbito da ONU, um marco da proteção dos direitos humanos, se os estados não precisam cumpri-lo? Enfim, quando surgiu essa pergunta, se ela tem força normativa, se ela tem força vinculante, vinculativa ou não, existem duas posições muito bem consolidadas. Existe parte da doutrina que defende que sim, mesmo sendo uma mera resolução, ela tem força vinculante. Por quê? Vamos lá? Primeiro, por conta do princípio da boa-fé. Tá? Princípio da boa-fé. Em que os estados, eles declaram que eles vão seguir sim aquelas recomendações que foram feitas. E dentro do direito internacional, né, trabalha-se muito com a questão de boa-fé mesmo. Além disso, a questão do direito costumeiro, tá? Muito utilizado em direito internacional. Vejam, a declaração, em vários julgados que nós tivemos em cortes internacionais, ela acaba sendo utilizada. Sabem que em direito internacional nem sempre você tem um tratado, uma norma entre os países. Aí então você vai tentar verificar como que se procede de acordo com os costumes. Como é que normalmente aqueles estados fazem? Como é que, né, o histórico ele demonstra? Então, o direito costumeiro ele é super comum em se tratando de direito internacional. A gente chama de direito consuetudinário, né? Veja, e se você for observar de fato, primeiro, a maioria dos estados vem cumprindo com o que está dito ali na declaração, e segundo, quando há realmente julgamentos em cortes internacionais, eles mencionam a declaração. Então há quem diga, olha, se os tribunais internacionais eles mencionam a declaração, é porque ela já está incorporada aí nesse direito internacional também. Maravilha. Mais um argumento para quem quer defender que a Declaração Universal tem poder vinculante. Mais um argumento. Elas foram incorporadas, as previsões, né, nas constituições dos países. Meus caros, são 30 artigos. Se você pegar a Constituição brasileira, todos os direitos lá previstos estão na nossa Constituição. Direito à vida, direito à liberdade, direito ao voto, tudo que tem lá, a nossa Constituição prevê. Assim como grande parte das constituições no mundo todo. Então muitos dizem, olha, a partir do momento que os próprios estados incorporaram, significa sim que há essa força normativa. Mas o mais importante, e esse me parece o argumento mais forte de quem defende, dentre eles eu vou citar aqui Flávia Piovesan, tá, uma das melhores autoras de direitos humanos que nós temos hoje no Brasil. Ela dizia o seguinte, olha só, a Carta das Nações Unidas, lembra? 1945. A Carta, quando ela surgiu, ela dizia o seguinte, olha o artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias as relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão, e aí olha só o que diz a linha C, o respeito universal e efetivo dos direitos humanos. Ok? Pois bem, vamos lá para o artigo 56 logo na sequência. Para a realização dos propósitos enumerados no 55, então destaco respeito universal e efetivo aos direitos humanos, todos os membros da organização aqui se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente. Então a própria Flávia Piovesan ela usa esses dois artigos para dizer o seguinte, olha, calma lá. Então os estados, sim, eles têm a obrigação de proteger os direitos humanos. Tá, mas isso é a carta que diz. E a declaração? Ela diz que a declaração é como se fosse um anexo para explicar quais são os direitos humanos. Eles têm que proteger, só que a carta não disse quais são. E aí, então, a declaração vem como se fosse um verdadeiro anexo. Por isso, sim, ela tem que ser observada por todos os estados. Ficou clara essa posição? Agora vamos lá e vamos analisar a outra. Tem muita gente que defende que não, a declaração não teria essa força normativa, essa força para vincular os estados. Por quê? Porque ela não é um tratado ou pacto, como a gente já disse, ela é apenas uma recomendação. Bom, você vai dizer, professor, então, como é que eu faço? Na prática é muito simples. Justamente por conta dessa discussão, havia uma preocupação em direito internacional com o que se chama de International Accountability, que é uma ideia de você ter controle, de você ter como monitorar se há o cumprimento ou não e poder realmente vincular os estados a
cumprirem com o que foi determinado. E aí o que aconteceu? Muito simples, foi criada a chamada International Bill of Rights, tá? International Bill of Rights. Como assim? Só colocar com B maiúsculo aqui. A ideia foi, então temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Há uma discussão se ela é efetiva ou não. Tudo bem. Vamos criar os pactos. Então foi criado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 1966. Agora sim, é um pacto. E foi criado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também em 1966. E agora, tendo pactos criados que vão prever exatamente os mesmos direitos que estão na declaração, a dúvida não existe mais. Ok? Então, existem sim os dois posicionamentos. No entanto, hoje a discussão ela já não é mais tão necessária, porque em 66, com a criação dos pactos, os pactos sim os Estados são obrigados a cumprir e trazem exatamente os mesmos direitos que tínhamos nas declarações. Aí vai muito de como que você vai encontrar uma questão dessa em prova, né? Se você vai encontrar ela tentando justificar a vinculação usando critérios como os que eu mencionei, direito costumeiro ou o direito consuetudinário, né? A questão da boa-fé dos Estados, a questão do artigo 55 e 56, ou se você perceber que a questão ela vai para esse caminho, falando que não é um tratado, não é um pacto, não é uma convenção. E aí isso vai dizer que não tem força vinculante a declaração, mas os pactos que foram criados com os mesmos direitos dela, esses têm. Ficou claro isso, meus caros? Então vamos lá, para finalizar esse nosso encontro introdutório à Declaração Universal. Nós já estudamos a criação dela, né, o histórico dela. Nós estudamos também, então, se ela tem força normativa ou vinculante ou não. Agora só falta verificar as características. E aqui eu vou me valer da lição da Flávia Piovesan também, tá? A Flávia Piovesan, por sinal, que é secretária de Direitos Humanos, né, que foi secretária de Direitos Humanos na gestão Temer. E ela vai trazer as seguintes características. Olha só, a primeira delas, amplitude. Amplitude. Por quê? Porque na declaração foi buscado aí um conjunto de direitos que possibilitem o próprio desenvolvimento enquanto pessoa. Ou seja, são direitos extremamente amplos. Não se tratou somente da liberdade, somente da igualdade. Na verdade, tentou-se pegar tudo. A questão realmente da liberdade, direito de voto, direito à educação, direito ao trabalho. Então essa é uma das características da Declaração Universal. Ela não se voltou para apenas uma área dos direitos humanos, ela tentou ampliar bastante. Em 30 artigos ela abre um leque bastante amplo, bastante grande de proteção de direitos. Porque a ideia é justamente que esses são os direitos mínimos para que a pessoa possa realmente se desenvolver enquanto ser humano, para que ela possa desenvolver seu próprio espírito. Outra questão importante, outra característica importante, universalidade. Afinal de contas, trata-se de uma declaração universal. Então ela é aplicável a todas as pessoas sem qualquer distinção. Ela é aplicável a todas as pessoas sem qualquer distinção. Isso também é outro aspecto bastante importante, não é? Vejam, ainda que hoje nós tenhamos alguma discussão, há quem defenda o que a gente chama de relativismo cultural, ou seja, você tem que respeitar também algumas culturas de alguns povos, né? Não dá para querer impor a visão, uma única visão para o mundo todo, mas a declaração, a visão dela é universalista, eu posso impor. Vida é um direito de todos, não importa aonde você viva. Liberdade, igualdade são direitos de todos. Percebem isso? Essa é a visão da declaração. Certo ou errado não interessa. É o que você tem que saber para o teu concurso público. Ainda, a última característica que a Flávia Piovesan vai mencionar é a indivisibilidade. Por quê? Porque na declaração conseguiram o que era impossível para a época. Eles conseguiram juntar os direitos civis e políticos, que são direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, a depender do autor, com os direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos de segunda geração. Né? Qual a dificuldade disso? Simples. Você tinha visões antagônicas de mundo.
visão dos países ocidentais, para os quais, né, os direitos de primeira geração eram eles que deveriam prevalecer, até porque para eles eram direitos auto-aplicáveis e, na verdade, esses países já vinham, enfim, respeitando esses direitos. Mas, por outro lado, você tem ali, né, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também você tinha a China. Então você tem ali esse bloco oriental para os quais, né, os direitos de segunda geração, esses sim eram aqueles que já vinham sendo trabalhados, enfim. Tanto que eles conseguiram nesse momento proceder a essa união, não depois. Veja que quando foram criados os pactos internacionais, não houve acordo entre os países. Eles não conseguiram mais entrar num acordo, tiveram que separar os dois pactos. Um só para os direitos civis e políticos, outro só para os direitos econômicos, sociais e culturais. Ficou claro isso? Por isso que a declaração nós falamos que ela é indivisível, porque ela conseguiu unir todos num único documento. Fechado? Então é isso. Meus caros, nós vamos encerrando por aqui esse nosso encontro, um encontro um pouco mais curto, mas a ideia era exatamente essa, trabalhar com o histórico, com força normativa e terminar com as características. Tá ok? Então, de qualquer modo, vale agora dar uma olhada nos dispositivos da declaração, né? Cada um deles para entender bem. Mas isso em outro encontro. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.